E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael, sou professor do Instituto Federal de Rondônia, aqui do Campus Colorado do Oeste. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre a estacionalidade ou a sazonalidade da produção forrageira a pasto. Bom, a ideia principal é falar um pouquinho sobre isso que a gente usa como uma brincadeira, né? O chamado boi sanfona, mas não é só o boi sanfona, outras categorias de animal também, como vaca leiteira, vaca matriz, animal de recria, novilha que precisa enxertar, né? Todos esses animais que por algum motivo ganham peso ou produzem bem nas águas e perdem peso ou têm um prejuízo na sua produção, no seu crescimento no período de seca, né? A gente pega a vaca leiteira altamente produtiva quando tem pasto em oferta abundante, de boa qualidade, e vaca que perde a sua produção, ou grande parte da produção, quando a gente entra no período de seco, né? De seca. Animal em recria que vem ganhando bastante peso no pasto abundante e perde esse ritmo de crescimento na seca, né? Então, isso tem uma série de complicações para o sistema, aumentar tempo de abate, demorar mais para uma novilha poder enxertar, ou diminuir a produção de leite, uma série de problemas que estão presentes quando a gente entra no período seco do ano, né? Por que disso? Porque a gente sabe que a produção animal, mais especificamente na pecuária bovina, né, que é o nosso caso aqui de estudo, de discussão, ela é baseada na alimentação, né? É claro que sanidade é extremamente importante, genética extremamente importante, o manejo que o produtor vai trazer, juntando ou unindo esses fatores, mas a alimentação ainda é a base do processo, né? E nos nossos sistemas, né, se a gente pegar um exemplo do Brasil, um país que tem grande parte da sua pecuária bovina em região tropical, nós temos o segundo maior rebanho do mundo e esse rebanho, eu tô colocando aqui 95 sendo bonzinho, mas 99, 99,8,9% do nosso rebanho é criado com base em pasto. Mesmo ele sendo abatido às vezes no confinamento, a base ainda é o pasto dos sistemas de produção. O que tem uma série de vantagens, né? As principais delas estão baseadas em nós termos baixo custo de produção, porque o nosso animal, o próprio animal, colhe a forragem diretamente no pasto. Isso torna o sistema mais barato, com menor uso de mão de obra, maquinário e tudo mais. E nós temos gramíneas tropicais que têm alta produtividade, que têm uma boa qualidade. Então, isso faz com que nós tenhamos sistemas que rodem bem, né, e sejam economicamente bastante interessantes, né? Mas é claro que temos desafios também. Nossos sistemas de produção de leite e carne melhoraram muito nos últimos anos, mas ainda perduram aqueles sistemas mais tradicionais, extensivos, que não fazem um manejo muito adequado, que não tem um bom ajuste de carga, ou às vezes nem tem, né? E isso tudo aqui, né, é intensificado ou fica mais evidente quando a gente coloca a variação climática do ano nesse contexto, né? O que que é então a estacionalidade ou a sazonalidade da produção de pasto? É a resposta da produção de forragem a pasto em função da variação climática na sua região. Nesse gráfico aqui a gente consegue observar que ao longo do ano a produção de forragem a pasto cai, num determinado momento quase zero e depois aumenta. Que determinado momento é esse? Período de seca. Quando entra nas transições, começa a reduzir bastante a chuva, principalmente, a produção de forragem a pasto cai, né? Chega na seca, ela quase não existe e depois ela começa a aumentar de novo quando volta a chover, né? Tem influência também de luminosidade, de calor, mas basicamente chuva, né? Então, a resposta da produção de forragem a pasto em função das alterações climáticas na sua região, né? Então, quando tem muita chuva, muito calor, luminosidade, as plantas produzem mais. Quando isso falta, a produção de forragem cai, né? Cai em quantidade e cai em qualidade, né? Só que o animal, o consumo dele não diminui porque agora nós estamos no período de seca, né? Ele se mantém. Então nós temos um período em que provavelmente tem capim que suporte, né, manter esses animais,
mas vai ter um período em que pode faltar forragem a pasto para esses animais, né? Isso é o conceito básico do entendimento de sazonalidade da produção de pasto, né? Então, nós que trabalhamos com forragicultura, o produtor que trabalha com pasto na sua fazenda, ele precisa entender que o pasto é o volumoso básico, né? Mas existem as alternativas ou as estratégias de forrajamento ou estratégias de volumosos. Se a gente não entender muito bem isso, a gente acaba intensificando o processo de degradação do pasto, além de ter índices zootécnicos ruins. Porque se a gente quiser manter a mesma pressão de pastejo, né, a mesma quantidade de animais no pasto na seca, ele não vai suportar, tanto em quantidade quanto em qualidade. Então nós temos um prejuízo para o pasto, para o sistema de produção, e um prejuízo econômico, porque esses animais não vão ganhar ou não vão render, né? Então nós precisamos trabalhar com estratégias de forrajamento, alternativas para ofertar volumoso quando o pasto não consegue, em quantidade e qualidade, atender a demanda dos animais. Nós podemos comprar volumoso na região que permite isso, irrigar pasto para produzir esse volumoso a pasto, ou nós podemos adotar outras estratégias, né? Como vedar ou diferir pastos, produzir, né, volumoso para seca nas capineiras ou bancos de proteína legumineiras, ou produzir volumoso nas águas e conservar para usar na seca, que são as técnicas de conservação, né, fenação e ensilagem. Então nós temos o problema da estacionalidade, da sazonalidade da produção de forragem a pasto. Precisamos compreender isso para trabalhar com o planejamento forrageiro anual da fazenda, né, considerando essas alternativas para ofertar volumoso na seca. Quem trabalha, então, com o planejamento forrageiro da fazenda, né, de uma propriedade, precisa pesquisar, precisa entender como que é o regime climático, né, principalmente de chuva, de temperatura, de luminosidade, na, no contexto que a sua propriedade está inserida. No nosso caso aqui, na região norte, centro-oeste. Quanto que chove por mês, no ano? Qual a temperatura média de cada mês? Né? Como varia o fotoperíodo ao longo do ano? Se eu entender bem toda essa parte climática, eu e entender como que os capins respondem a essa variação climática, eu consigo ter uma ideia de como que vai ser a flutuação na produção de forragem a pasto na minha propriedade. E eu preciso, inclusive, quando eu vou fazer o gerenciamento da produção de forragem, da oferta de volumoso ao longo do ano, quantificar isso na propriedade, né? Quanto que eu tenho de produção de forragem em cada pasto da fazenda ao longo do ano. E aí eu posso montar ou planejar, né, o sistema, né, ou o planejamento, ou fazer o planejamento forrageiro dessa minha propriedade. Então, eu tenho de produção de forragem a pasto, mês a mês, X. Então, eu sei quanto que os meus pastos têm capacidade de produzir. Aí eu vou adotar estratégias para aumentar essa produção, adubação, correção do pasto, né? Eu vou suplementar em determinados períodos. Então, baseado nisso, isso aqui é a parte básica do planejamento forrageiro da sua propriedade. Então, a gente precisa entender muito bem isso daqui, né? Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado.